No futebol, o Neymar está de volta à seleção brasileira. O atacante do Santos foi um dos convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar não era chamado para a seleção desde outubro de 2023. Nesse período, sofreu várias vezes com lesões. A gente vai te mostrar agora a lista dos convocados do Brasil. Veja aí, estão convocados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os zagueiros Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo, laterais Danilo, Guilherme Arana, Wanderson e Wesley, meio-campistas André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar Júnior, e atacantes Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Estão conosco os comentaristas Danilo Lavieri e Hélio de la Penha. O Neymar só tem 7 jogos pelo Santos, Danilo. Já fez suficiente para ser convocado mais uma vez, de volta agora para a seleção? Uma boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Hélio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Estava aqui sofrendo com o João Fonseca, torcendo para que a partida acabasse a tempo da nossa participação aqui. Deu tempo, porque olha, teve cada game que durou ali uma loucura. Sobre a seleção brasileira, o Neymar, claramente ele é convocado pelo que ele representa e pelo que ele já fez na seleção brasileira um dia, muito mais do que porque ele tem feito em campo atualmente. Ele tem uma história gigantesca na seleção, é o maior artilheiro, ele tem uma liderança no vestiário da seleção brasileira muito importante também. Os jogadores mais velhos, os jogadores mais novos, todo mundo respeita muito o Neymar. A gente sabe que aqui fora, entre torcedores, há sempre algumas discordâncias. Ele tem um grupo que ama a qualquer custo, outro grupo que odeia a qualquer custo, mas no vestiário, ele é unanimidade, viu, Diego? Então é muito mais por isso que ele é chamado do que pelo que ele tem feito em campo, para ser sincero. Porque pelo que ele está jogando no Santos, não daria para imaginar o Neymar sendo convocado para a seleção, muito menos sendo titular. Mas por tudo que ele representa, inclusive o Dorival falou disso na coletiva de imprensa, falou tanto que ele representa para os outros jogadores e tal, é normal que ele seja convocado. Ele é uma liderança bem importante, eu acho que para um momento também muito importante para a seleção, já que vai enfrentar agora a Argentina e Colômbia, dois dos principais, se não os principais adversários do Brasil nessa eliminatória. O Hélio, é a cadeira cativa que o Neymar tem nessa seleção brasileira, Hélio? Boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Eu acho o seguinte, eu acho que quando é um craque, você tem essa cadeira cativa. Vários jogadores de destaque não estavam no seu melhor momento e foram convocados para a seleção, entendeu? É uma coisa bem natural. O Zico mesmo, na Copa de 86, ele estava meio contundido e tal, tem até a grande polêmica que virou meio meme dele perder pênalti e tudo. Na verdade, ele entrou em campo, perdeu um pênalti em jogo, o pênalti da disputa ele fez, e assim, ele estava frio para bater aquele pênalti, ele vinha parado, tudo, sabe? E incontestável que ele deveria ser convocado, assim como eu acho que também o Neymar, ele é imprescindível da seleção, é o grande nome da seleção em campo, em atividade, e mesmo que ele não esteja no melhor da sua forma, as zagas adversárias temem a presença dele, entendeu? E acaba puxando mais de um marcador, acaba liberando o resto do time para jogar mais solto, entendeu? Além do que sempre tem o efeito surpresa, né? O quesito surpresa dele fazer uma jogada genial, como é de um grande craque, e decidir uma partida, né? A gente viu agora recentemente o gol olímpico que ele fez. Eu acho que a torcida, não me lembro nem qual era a torcida. Quem é a torcida, Danilo? Adversária lá Inter de Limeira. Inter de Limeira se arrependeu de ter provocado o cara, assim como se arrependia quem provocava o Romário. Enfim, são jogadores fora de série. Eu acho que é importante que ele volte, é importante que ele vá ganhando tempo. Provavelmente não deve jogar o tempo todo, mas eu acho que a presença dele é muito importante.
Dando um salve aqui pro Otávio, pro Heitor, também quem for chegando agora na live de UOL Esporte, a gente está ao vivo também no UOL Esporte agora no YouTube, e o Dorival Júnior respondeu sobre a condição de Neymar nesse retorno à seleção brasileira. Vamos ver o que disse o treinador do Brasil, da seleção. Vamos ver. Neymar é uma situação assim, ele já atuou por 2 partidas no Santos, nos 90 minutos. Ao mesmo tempo, em algumas dessas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Eu acho que vai depender muito dessa sequência que ele terá agora, da maneira como ele se apresente aqui dentro. Vamos aguardar para que a definição seja tomada a partir do instante que ele aqui esteja. Danilo, agora será que tem vaga para o Neymar ser titular? E será que cabe ali Neymar, Rodrigo, Rafinha, todo mundo junto no mesmo time? Esse é um grande desafio do Dorival no momento, é achar um lugar para o Neymar nessa equipe, e quando você coloca o Neymar na equipe, eu concordo com tudo que o Hélio falou em relação à diferença que ele tem no aspecto técnico, mas o futebol de hoje pede algumas concessões quando você coloca um jogador que não consegue voltar o tempo inteiro e tal, então a gente vai ter que ver como ele vai ajustar esse time para poder compensar a ausência de ritmo do Neymar, porque tecnicamente a gente sabe que o Neymar é craque, mas no aspecto físico ele ainda está abaixo. Então eu particularmente acho que ele não deveria começar como titular, mas a gente sabe que é sempre um desafio gigantesco, é um desafio histórico para quem está na seleção brasileira não colocar o Neymar como titular. O Neymar é notícia de qualquer maneira, e se ele ficar no banco, eu tenho certeza que a câmera vai filmar muito mais o Neymar do que vários jogadores que estão dentro de campo. É algo realmente curioso e ainda mais um peso importante para o Dorival lidar. O Dorival é um treinador que já tem uma certa experiência em clubes, mas na seleção é muito novato. Então é um peso importante para ele lidar. Eu acho que esses próximos jogos do Santos no Campeonato Paulista, né, o Santos deve ter 2 jogos até a data de apresentação da data FIFA, se o Santos passar do Corinthians, são os jogos mais importantes para a gente ver o Neymar em alto nível. Porque até agora, o Neymar enfrentou times que são, a gente diz assim, né, de um segundo ou terceiro escalão. É verdade que nas quartas de final pegou o Bragantino, que é um time de Série A, mas eu estou bem curioso mesmo para ver o jogo de domingo agora, que é Corinthians e Santos. Esse jogo, para mim, vai trazer respostas importantes da condição real do Neymar, viu, Diego? O que você acha, Hélio? Neymar na seleção titular, começa no banco, o que você acha melhor? Eu acho que é melhor ele começar e ver até onde ele consegue render. Eu acho que até, como o Danilo está falando aí, cara, mesmo politicamente, o Dorival está vivendo um momento assim delicado, né? A seleção não vai bem, a seleção está em 5º lugar, e ele não aguentaria mais essa pressão. Então, assim, mesmo que ele tenha que fazer ajustes ali, ele abrir mão do Neymar e conquistar uma grande antipatia não ia contribuir muito para o plano dele de permanecer no cargo, né? Então, eu acho que ele deve entrar e talvez meio tempo, enfim, um pouco mais. Acho difícil que ele jogue uma partida inteira, né? Inclusive, vai ser uma coisa interessante, vai ser... Acho que é o primeiro jogo dele contra a Colômbia desde aquele momento que ele sofreu uma contusão, né? Na coluna, no jogo da Copa aqui do Brasil. Ou eu estou errado? Lembra, Danilo? Eu não sei de cabeça, que isso foi em 2014, né? Eu sei que historicamente o Neymar tem problemas quando joga contra colombianos, mas eu tenho a impressão que ele já jogou contra a Colômbia depois daquela lesão. Mas é uma dúvida, eu vou até tentar sanar essa dúvida aqui. Mas o fato é que historicamente ele se ferra contra os colombianos, para usar um português mais claro. Vamos torcer para que dessa vez não seja assim, mas parece que a regra que vale para o Neymar não vale para todo mundo, porque se ele convocado, né, pela seleção brasileira, o Endrick, pelo menos para ele, não tem funcionado assim, né? Sem ser titular no Real Madrid, o atacante que já foi do Palmeiras ficou de fora da lista, como já tinha acontecido no fim do ano passado. Danilo Lavieri escreveu sobre isso. Danilo, explica pra gente qual que é o raciocínio, se é que você entende o raciocínio do Dorival Júnior.
É muito difícil. Na verdade, assim, eu entendo que o Endrick não tenha um lugar ainda como craque cativo, como lugar titular, como titular da seleção brasileira. Mas para mim o Endrick ele tá entre aqueles jogadores que deveriam ter um lugar ali entre jogador bolsa, que eu diria, que é o moleque de 18 anos que tem um futuro claro pela frente e que pode ser desenvolvido pelo treinador. Ainda mais pensando que a Copa do Mundo é no ano que vem, você tem um trabalho, você tem um tempo para poder fazer com o Endrick e adaptá-lo. Se chegar à conclusão que ele não precisa ser titular, tudo bem, coloca ali no banco de reservas como opção. Por que eu digo isso? Porque a seleção não está jorrando de camisa 9, pelo contrário. O futebol brasileiro, de uma forma geral, tem a ausência de jogadores que possam fazer essa função. Nessa lista que a gente viu agora do Dorival, a gente tem o Matheus Cunha, a gente tem o João Pedro, que são jogadores que podem fazer o papel de 9, mas que atualmente na Premier League, lá na Inglaterra, eles têm jogado muito mais como meia, jogando mais vindo de trás. Então eu acho que falta um jogador com uma característica mais diária. E o Endrick é versátil, ele pode até jogar pelas pontas se precisar também. Então eu acho que falta esse ponto pro Dorival. E tem algum mistério, porque quando o Endrick começou a trajetória dele com o Dorival, ele fez gol contra a Inglaterra, fez gol contra a Espanha, ele basicamente salvou a pele do Dorival nos 2 amistosos que eram importantes. E depois, na Copa América, ele foi perdendo espaço gradativamente até a ponto de não ser chamado. Hoje em dia, em 2025, a média dele é de 1 gol a cada 80 minutos, que é uma média legal para quem é reserva num time como o Real Madrid. Então, realmente, eu não entendo, é algo que eu não entendo o porquê o Dorival não consegue... Porque o Endrick não caiu no gosto do Dorival, Diego. Verdade, Hélio. Ninguém no Botafogo, né? Nem Igor Jesus, John, Alex Telles, todo mundo de fora. Eu acho que isso aí é resultado dessa estratégia do John Textor de só voltar em abril, né? Então, como o time está hibernando, você tem pouca chance do pessoal apresentar algum futebol. Agora, o Luiz Henrique não está no Botafogo, está na Rússia, ele foi bem, não sei se a chegada do Neymar e ele precisando lá ajustar a convocação, o Luiz Henrique ficou de fora, mas assim, eu acho que é um jogador com potencial de Copa, assim como concordo com o Danilo a respeito do Endrick. Eu acho que a gente não cogita a seleção na Copa do Mundo sem o Endrick, então por que não prepará-lo, por que não ir fazendo esse trabalho para que a gente chegue no ano que vem com o cara em condições de compor bem esse elenco, né? Senti falta do Luiz Henrique no Botafogo, o Alex Telles, eu acho que foi uma consequência dessa história toda aí, a gente estar em banho-maria ainda nessa pré-temporada, né? E o Igor Jesus, que foi bem na seleção, ele não vinha rendendo tão bem quanto meados do ano passado e tal, entende? Então, acho a ausência tanto do Igor Jesus quanto até a do Luiz Henrique, eu acho mais justificáveis do que a ausência do Endrick, por exemplo, sabe? Uhum. Tô vendo aqui que o Brasil está em 5º lugar nas eliminatórias, vai ter pela frente 2 adversários que estão à frente, né? A Colômbia é a 4ª colocada, a Argentina está na liderança, veja aí a classificação agora na sua tela. A seleção vem de 2 empates na última data FIFA, saiu vaiada na partida contra o Uruguai em Salvador. O presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues, falou sobre a condição de Dorival Júnior no comando do time. Vamos ver. Olha, Rogério, o Dorival falou, é uma coisa que vem em processo, né, fazendo um trabalho. É lógico que se dizer que tem alguma pessoa que possa estar satisfeita com o que a seleção tem feito, muitos vão dizer que não, mas é um processo, o trabalho que ele tem feito. A comissão técnica, de uma forma muito livre, faz suas escolhas, e o que cabe a nós como dirigentes e a CBF é o quê? É dar todas as condições que são solicitadas e sempre, sem ter nenhuma recusa. Então, pode ter certeza que da parte da CBF a gente procura fazer
o melhor, que seja a melhor chegada dos atletas, o melhor retorno dos atletas, as melhores condições. Agora a gente não controla campo, né? Campo é ali dentro de um momento de jogo, os atletas e também as observações que são feitas pelo treinador e pela sua comissão técnica. Portanto, a gente espera que nesse processo que o próprio Dorival mencionou, a gente possa, nesses 2 jogos que temos, que são, não que os outros não tenham sido, mas para mim são os mais determinantes, os mais importantes, esperamos 2 vitórias, se Deus quiser. E se não acontecer? Isso só pode falar depois, né? Eu acredito que teremos 2 vitórias. Eu só posso pensar assim, e qualquer um brasileiro não vai ficar esperando que a seleção brasileira vá para campo e que contente com o empate, né? Então eu só posso, como torcedor da seleção brasileira, esperar 2 vitórias. Presidente. E aí, Hélio, será que o Dorival pode cair numa dessas? Eu acho que essa declaração dele foi meio assim: estou aqui preparando o carvão, abanando a brasa, enfim, que a batata do Dorival está assando. E você, Danilo? Eu concordo com o Hélio. Assim, o jeito que o Edinaldo comanda a CBF, ele traz instabilidade para todo mundo. Não só para o Dorival, mas também para os diretores, para o Rodrigo Caetano, para todo mundo que está à frente da seleção brasileira e até de outros departamentos ali na CBF. Não dá para você ter certeza que ele vai apostar no projeto, ainda mais que a gente tem que ter sempre em vista que a CBF vai ter uma eleição já já. Então o Edinaldo ele vai tomar suas decisões muito de acordo com o que pode impactar na eleição. Ele não quer sair do cargo da CBF, tem uma possibilidade do Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador, se candidatar. Ele não vai deixar esse cargo de lado de jeito nenhum. E se ali na frente ele decidir que a saída do Dorival para a contratação de, sei lá, o Ancelotti, o Guardiola ou qualquer outro nome que seja, for importante para que o Edinaldo continue no cargo, ele vai tirar o Dorival. Até porque a seleção brasileira está devendo resultado há muito tempo. Como você disse, vem de 2 empates e uma vaia da torcida. Então, eu não confiaria nesse prestígio que disse o Edinaldo em relação ao Dorival. Muito bom, pessoal. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações.